Diário Cast de hoje estamos recebendo o professor e escritor Noé. Seja bem-vindo aqui com a gente, Noé. Muito obrigado, alegria estar aqui. E o Noé vai falar pra gente um pouco aqui a respeito do lançamento dele, livro Reflexões, Pensamentos Difusos e Dispersos. José Horta vai participar aqui. Sim. Com a gente desse debate. Até fizemos uma entrevista com ele que deu grande repercussão em nossas redes sociais, né? É aquela coisa, né? Todo mundo lembrando também, ressaltando que ele é professor, ou não é. O professor, quando é muito lembrado pelo aluno, ele é muito bom ou muito ruim, né? No seu caso, você se considera um bom professor para ser tão lembrado assim? Bom, José Horta, né? Primeiro, agradecer a oportunidade, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. A entrevista foi realmente, né, uma repercussão positiva e a gente fica muito feliz, porque são muitos alunos que já passaram pela vida da gente, né? Uma média de aí 300, 400 alunos todos os anos que passam pela vida da gente. Eu espero que a lembrança seja boa, José. Certamente vai ser de um professor rígido, porque eu prezo por isso, pelo rigor na sala de aula, mas também de um professor feliz, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então espero que a lembrança seja boa. Eu acredito que seja positivo pelos comentários, né? Mostra que era uma lembrança bem positiva. E esse título aí provoca uma inquietação, esse pensamento difuso, disperso. Um professor de física, matemática, escritor, os pensamentos aí realmente, como é que encaixa isso aí? Se confundem, né? E é interessante porque eu sempre busco trazer alguma coisa de física na minha literatura, né? Então, vocês vão lembrar aí que vocês nos acompanharam de perto, junto com o professor Valber, Metafísica Literária. Depois o Ecos da Alma, eco é uma propriedade física, né? E agora eu trago de uma vez 3, porque reflexão, difusão e dispersão, né? 3 conceitos físicos, porém aqui não estão associados à física, mas ao pensamento, né? Então, o objetivo é realmente gerar novos pensamentos e que o leitor consiga, a partir dos meus, também difundir os deles. Esse é o objetivo da obra. Que ótimo. Até bem explicado aí, mas eu me recordo uma vez, uma entrevista do Renato Russo, o pessoal prestava muita atenção naquilo que ele escrevia. Ele falou assim, calma gente, eu estou criando uma história. Quando eu falo, os meus amigos todos estão procurando emprego, não tem nada disso, meus amigos são todos filhinhos de papai, não tem nada disso, ninguém está passando aperto. Até nós falamos sobre isso naquela entrevista do Impresso. Você é muito pessoal nas coisas que você escreve? Sim, se você ler, você vai conhecer bastante do Noé, né? Esse livro, de uma forma muito específica, ele traz assuntos que me são muito caros, né? Eu falo de amizade, eu falo de vida e morte, eu falo muito de instituições da nossa cidade que eu amo, de pessoas importantes, mas ao mesmo tempo, José Horta, tem essa visão do Renato Russo, né? Porque você consegue ler e se entender, se identificar naquele contexto. Não é um texto pessoal, mas apesar de ser o meu sentimento, as pessoas se identificam, já passaram por isso também, né? Acaba se identificando, encaixando histórias de outras pessoas também, não só na sua. Exatamente, né? Tem um texto que eu gosto muito, por exemplo, ali, né, que chama Fuá. Nesse texto eu faço eu vou ao longo do texto descrevendo o andar de uma mulher negra e a admiração das pessoas por essa mulher. Mas ao mesmo tempo, quem lê o texto vai ver um contexto histórico. Ele vai conseguir, dentro daquele texto, reviver escravidão, abolição, as conquistas das mulheres hoje, né? Então, apesar de ser, esse texto foi escrito baseado em uma mulher real, né? Apesar disso, para o leitor, ele não vai enxergar essa mulher que eu enxerguei ali. Sim. Ele vai enxergar ali uma vivência histórica do dia a dia dele. Então, acho que esse é o legal
do pensamento difusos e diversos. Interessante. Aqui tem só histórias contadas por você, tem participação de alguém no livro? O livro tem 40 textos, todos de minha autoria. Mas é claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então ele foi prefaciado pela querida professora Mirella. Professora Mirella fez o prefácio. Nós temos a ilustração da Mayra. A Mayra eu sou suspeito para falar porque ela foi minha aluna. Sim, tá e eu fico encantado, mas as ilustrações da Mayra são, assim, enriqueceram demais o livro. A ilustração conta muito no livro, Sim. né? Conta muito. E ela, assim, um artista jovem aí de Caratinga que está despontando, né, participando dos eventos, vai expor no dia do lançamento, que ótimo. então bem legal, né? E o livro, a capa é do Stefferson, então também, assim, eu falei o que eu pensei e ele captou muito mais. Porque a capa também deixa aí Deixa, né? Um enigma, né? As indagações, você tenta descrever. O caminho não é retilíneo, Sim. né? E os pensamentos se espalham para todos os Tá lados. vendo ali o então... reflexo de um rosto, assim, tipo... Isso, então a capa do Stefferson ele captou muito bem. E a revisão, né, do professor Fernando. Então é um livro feito a muitas mãos. Professor Fernando Campos? Não, professor Fernando Rodrigues. Tá. Né? E assim, um livro feito a muitas mãos. Apesar dos 40 textos serem meus. Sim. E outra coisa, claro, aquela pergunta que você já deve ter respondido não sei quantas mil vezes em sua vida. Como um professor de física, matemática gosta tanto de letras? É interessante, né? Porque geralmente as pessoas definem uma área, né? Aí eu sou de exatas, aí eu sou de humanas. Mas eu sempre gostei de escrever. E eu sempre gostei da área de ciências da natureza também, né? Ciências exatas, a matemática é uma grande paixão, a física é uma grande paixão. E eu descobri, né, fazendo um curso lá na USP, eu descobri com um professor um projeto que tem na Universidade Federal de São Carlos, que ele desenvolvia nos alunos de exatas a habilidade de escrever. Porque geralmente o aluno de exatas tem muita dificuldade, né? E aí eu pensei no caminho reverso. Eu pensei assim, gente, eu posso desenvolver nos alunos que gostam da linguagem o gosto pelas exatas através da escrita, né? Então, a partir daí que eu tomei coragem de publicar os meus textos, né? Sem nenhuma grande pretensão, né? Eu sempre falo assim, que nós temos tantos grandes escritores na nossa cidade, né? O professor Munir, nosso saudoso Sou Humberto, a querida Marilene, o professor Eugênio, né? Tantos grandes que eu não tenho essa pretensão, né? Mas assim, eu escrevo numa linguagem simples, de acesso principalmente ao meu público, né? Que é o adolescente, e que faça com que ele tenha gosto por ler e escrever. No mundo tecnológico, né? Precisa muito. Hoje também que as pessoas não estão muito lendo. E outra coisa, né? Claro que eu percebo, principalmente no mundo tecnológico, como que a caligrafia está piorando as pessoas. Antigamente tinha caderninho, você ficava ali repetindo. Eu observo isso, né? Adolescência, escrevendo, assim, a caligrafia. Quem sou eu para falar de caligrafia? Não, até a gente estranha, péssima, a gente né? mesmo, assim, que não tem esse, mas o costume de ficar ali sempre escreve. Quando a gente escreve, até estranha. Até estranho, é verdade. E a formalidade também, né? A linguagem ela é bela em todas as suas formas, a formal e a informal. Mas é importante você conhecê-las. Sim. Né? Então, às vezes, a gente fica muito na rede social e etc., a gente perde um pouco da linguagem formal. Sim, é verdade. Né? E o escrever te ajuda muito a aprender. Muita abreviação, muita gíria. Exato. Mostra que às vezes ficamos desatualizados e a gente fica perdido também na linguagem deles, às vezes. Às vezes você recebe, né? Eu vejo pelos alunos, assim... Mas tem mesmo que copiar? Eu não posso só tirar uma foto? Né? Como que ponto chegamos, né? Mas assim, é interessante, porque provavelmente vai ter mais acesso ao arquivo de foto,
no celular do que ao Foi uma caderno. forma de motivar para estudar, Sim. memorizar melhor, talvez. Exato, eu penso que a gente tem que se adaptar, mas eu não abro mão de uma boa escrita. Eu acho que a boa escrita ela te dá um poder de convencimento maior, sim, né, sim. na comunicação. Verdade. E outra coisa, agora até sobre leitura. Você tem o hábito de ler computador, tablet ou tem seu livro mesmo? Eu sou, costumo dizer que eu sou do papel. Eu também. Eu gosto do cheiro do livro, né? Eu gosto, eu não consigo. Se for uma página, 2, eu leio no computador. Depois fica, a própria visão fica cansativa, parece ficar olhando pra tela. Né? Eu não suporto. Não Certa gosto. vez um amigo me mandou um livro que a gente estava interessado em ler. Foi até quando foi proibido. As pessoas hoje na internet conseguem tudo. Roberto Carlos em detalhes, eu esqueço disso. Principalmente uma coisa do Roberto Carlos anos 60, eu gosto muito daquela fase dele. Eu não consegui ler, falei, não, vai passando. Ele falou assim, não, tá tudo aí, o livro tá todo aí baixado. Eu não consegui ler. Tá lá até hoje, quem sabe? Um dia. Eu não tenho esse hábito, não. É um grande avanço, né? Eu penso assim, hoje eu sinto saudade, por exemplo, que na minha época de adolescente a gente ia para biblioteca municipal, né? Hoje o aluno ele tem a biblioteca nas palmas da mão. A pesquisa pra gente antes era muito difícil. Era desafiadora a pesquisa, entendeu? Era desafiadora. Construía literalmente seu texto. Isso, você tinha que ler. E às vezes você chegava, não tinha aquele exemplar disponível, você tinha que buscar em outro ou esperar, né? Então, assim, eu acho que a nossa geração, ela vivenciou isso de uma forma intensa, bacana, né? Mas, e hoje o aluno, ele tem mais acesso, né? Os jovens, eles têm mais acesso. Mas eu, pessoalmente, sou do papel. Eu gosto do papel. Então nós estamos concordando, todo mundo na mesma opinião. Mesmo, embora no meu, até uma geração, né, um pouco mais jovem. Mais jovem, que a minha é bem... Qual que é a diferença de uma época? Não, é igual outra coisa também, né? Que até fugindo do assunto. Em relação à música, eu não consigo, meu Spotify, não. Eu tenho que botar o CD ou o vinil lá e ouvir em casa, não tem... E o som é diferente, concorda comigo? Verdade, o som é diferente. Principalmente do vinil. Sim, é diferente. É uma delícia, gente, o vinil. Lá em casa também é a mesma coisa. O pai da Noemi é um colecionador. Colecionador de vinil. É uma delícia mesmo, eu gosto também. E agora a questão, uma coisa que a gente sempre fala em escrever, dá para construir um universo paralelo do Noé, escrevendo? Eu tenho um pouco de dificuldade. Sim. Às vezes, né, dá para fazer uma maquiagem um pouco mais intensa, né? Talvez quem não conhece o Noé vai ler e não vai ver detalhes, né? Mas o universo paralelo eu acho que fica grande na minha escrita. Eu acho que não dá. Eu sou muito... Eu transpareço muito, né? Principalmente no que eu escrevo. Então eu tenho, por exemplo, certo receio até de na publicação a pessoa olhar e falar assim, nossa, mas eu tô lendo um diário da vida do Noé. Né? Então, mas... existe uma certa maquiagem, isso é possível. E se te der um tema, assim, você desenvolve fácil, um tema específico, você tem dificuldade? Tenho bastante dificuldade, viu, Noemi? Confesso que, assim, quando eu vejo, né, os meus alunos pegam um tema de redação, por exemplo, e dissertam com grande facilidade, com citações, eu tenho bastante dificuldade. O que me chama atenção são temas que estão ali, né? Então eu abro o Diário de Caratinga, vejo lá um tema bacana, interessante, que está batendo nas nossas portas, eu tenho o desejo de escrever sobre aquilo. Sim. Né? Agora, pegar um tema aleatório, uma coisa que eu não vivi, que eu não senti uma emoção, é mais difícil. E algum texto você já escreveu, alguma pessoa chegou e falou que se reconheceu naquele texto? Já, teve bastante. Eu não consigo me esquecer de um texto que inclusive foi publicado, né, pelo Diário, quando daquela cena tão triste da criança síria morta à beira da praia. Né? E ali eu coloquei, né, várias indagações, é claro, com todo respeito à
aquela cena e aquela criança, mas eu coloquei várias indagações da nossa cidade, do cuidado, né, na nossa cidade. E foram muitas pessoas que me procuraram dizendo, né, que se sentiram, que tinham aquela mesma visão, que se sentiram ali, entre outros. Né? Esse foi um texto de grande repercussão. Sim, realmente foi. Até falando em criança síria, né, Noemi? Aquela tragédia aconteceu lá, um terremoto, mas como o pessoal fala, a vida, né, uma recém-nascida ainda no cordão umbilical na parte da Síria foi resgatada. Um outro menino lá que tá tomando água, você viu entre os escombros, ele dando água para ele. Nossa, filha, assim, né? são imagens assim bem fortes. E assim, você falando, né, da vida, quando eu vi aquela cena, eu lembrei de um dos textos que tá aqui nesse livro novo, né, no Reflexões, que o título dele é Vida. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como que a vida é diferente, né? Quando eu vi aquela cena, a primeira pergunta que veio à minha cabeça foi: meu Deus, qual o sentido da vida dessa criança? Né? E aí eu lembrei do texto, né? Que fala assim: tudo tem um sentido, talvez não esteja claro agora, né? Mas a vida em si, pelo fato de acontecer, faz a diferença. Sim. Não, e depende também, assim, até fugindo desse contexto, eu acho que eu estou dando uma viajada aqui, o que é a vida, o que é um momento, assim, que as pessoas sentem diferente. Eu me recordei, assim, daquele filme Parasita, quando cai uma chuva, a família pobre está passando dificuldade, a casa sendo inundada, e os ricos lá brincando, a família rica brincando com a cabaninha na chuva. Então a vida é assim, uma coisa que provoca reações tão diferentes nas pessoas. Às vezes o mesmo evento. O mesmo evento E eu acho que isso é o legal da arte, sabe? Sim. Né? Quando você está falando aí do filme, eu penso que o livro ele tem a mesma coisa. Né? O texto que eu leio hoje, eu tenho um sentimento por ele. Amanhã, num outro estado de humor, eu vou ter outro sentimento. Outra pessoa vai ter verdade. Eu acho que tudo é também de acordo com fases da vida. A Noemi já deve, na adolescência dela, ler alguns livros que hoje ela percebe. Escrevi umas coisas no Twitter que hoje em dia paga isso. Dá um arrependimento. Sim, né? Quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu escrevia sobre música. Eu tenho uma pasta lá, eu falei assim, eu não acredito que eu elogiei tal coisa. Mas é assim mesmo, cada fase da vida a gente tem. Entendeu? Mas eu acho que é interessante. Eu não costumo, por exemplo, jogar fora. Assim, eu guardo alguma coisa. Eu guardo alguma coisa. Por exemplo, tem um filme que é tudo de acordo com a idade, que fez muito sucesso em 1990, Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Aquilo naquela época, eu e meus amigos, nós assistimos, marcou uma geração. Hoje, com mais de 50 anos, quando eu vejo, assim, aqui tá tão distante. Não faz mas mais é bom, o mesmo impacto. Sim, é bom a gente fazer essa análise. Sim, até para o autoconhecimento. Né? Eu vejo assim, tem coisa que é republicável, né? Sim. Vocês vão encontrar, por exemplo, nesse livro tem esse texto que eu citei anteriormente, Fuá, ele foi publicado em Portugal, num concurso de poesias em Lisboa, né? Que a gente participou e eu tive a oportunidade de ser premiado e ele foi publicado lá. Não havia sido publicado no Brasil ainda. Prêmio internacional, então? Mas ele é um texto que eu gosto tanto e ele é um texto que já tem mais de 5 anos. Que eu achei interessante republicar. E atual, continua atual. Continua atual. Então, mas já tem coisas que realmente você olha e fala assim, nossa, não acredito que eu publiquei isso. Sim. Mas isso aqui fica na gaveta. Mas que é interessante para isso que você falou, do autoconhecimento, né? Do processo evolutivo. Cada fase da nossa vida a gente tem uma determinada inclinação, gosta de tal coisa, aqui você tá vivenciando tal coisa, depois aquilo parece tão distante. Passa. Verdade. E não é, quanto que vai ser o lançamento do livro? O lançamento é segunda, dia 13 de fevereiro, né? Lá no Casarão, na Casa Ziraldo, perdão, né? É a partir das 19 horas. Então é um lançamento aberto ao público, né? Vai ser uma alegria muito grande, é um momento de realmente receber os amigos, partilhar, né, desse livro. E o meu grande desejo, eu falo sempre assim, é
que as pessoas tenham o interesse em ler. Sim. Né? Não importa se foi eu que escrevi, se foi outro autor que escreveu, mas eu acho que despertar nesse momento, aquilo que a gente falava há pouco, despertar nesse momento o desejo à leitura, ele faz um bem enorme para a nossa sociedade. Sim. Então eu convido todo mundo, né, que quiser e puder participar. A renda do livro é revertida para a Cantina Áurea, né, uma instituição que está aí há quase 70 faz um anos. grande trabalho. Atendendo. Hoje a Cantina atende cerca de 40 famílias em situação de vulnerabilidade, servem aproximadamente 100 marmitas para os nossos irmãos em situação de rua todos os dias, né? Então, quando eu pensei no livro, geralmente a gente faz o lançamento e nem vende, né? Eu tenho por hábito de não vender os meus livros. Mas esse vai ser vendido por um valor também que eu acho que é acessível a todo mundo, que é R$20. Sim. E a renda é para a cantina, porque vai ajudar certamente as pessoas que estão precisando. Sim. Ótimo. Zé Horta, tem mais algum questionamento? Não, é só aquela coisa que eu sempre falo, e vocês na redação sempre riem de mim, porque eu costumo sempre falar isso, a questão do hábito da leitura. É um trecho de Hamlet que eu gosto muito, nem é tanto falado. Quando o Hamlet, o pai dele fala, leia, filho, pois quem lê nunca será escravo. Entendeu? Isso é uma coisa que me marcou. Mas hoje você pode falar que não tem criança. No dia que ele recebeu aqui pode contar, né? crianças de uma escola, ele queria falar sobre... Eu falei sobre Shakespeare. E a Noemi fala assim, não parte pra outra. Você fala, as criancinhas estão assim. Fala do Maurício de Souza, fala... Né? Ziraldo, Maurício de Souza. A própria Marilene. Mas, Zé Horta, é tão interessante isso, né? Assim, é claro que eu não sou tão extremista, mas o maior físico da atualidade, né? Ele desenvolve pesquisas muito interessantes na área de física quântica, física de campo. E aí ele conta que quando ele era criança, de 3, 4 anos de idade, o pai dele lia a enciclopédia britânica para ele dormir, em vez de contos de fadas. Nós não vamos a tanto, né? Vamos deixar a criança ser criança e ter a sua fase. Mas eu acho que a leitura ela é realmente fundamental. E cada vez o nosso tempo está menor e lemos menos, né? Então o livro é um livro muito tranquilo de ler, são 40 textos, não é um livro que você tem que começar e terminar, você pode pegar o primeiro texto e ir para o 10º, né? Não é uma sequência. Não é aquela ordem, você pode, né? Isso. Frente para trás, do meio para frente. Da forma que seu sentimento mandar. Sim, um título chamou a atenção, vou começar por esse. Isso. Né? Muito bom. A gente agradece aqui. Assim, alguma consideração a mais? Eu quero agradecer, né? Agradecer a todos que participaram, né? Como eu disse, é um projeto feito a muitas mãos. Agradecer ao Diário pela divulgação de sempre, pelo carinho e respeito com o nosso trabalho, né? E convidar a todas as pessoas que acompanham o Diário, né? Para, se tiverem oportunidade, vai ser uma alegria na segunda-feira a gente conversar um pouquinho sobre o livro. Não tem formalidade, né? O nosso evento é um evento mesmo de bate-papo sobre esse lançamento do Reflexões, Pensamentos Difusos e Dispersos. Muito bem. A gente falou tanto do livro. Vamos nós vamos mostrar aqui. Claro. O pessoal, então, lançamento aí, Reflexões, Pensamentos Difusos e Dispersos. Para quem está assistindo, prestigiar o professor Noé. A gente agradece aqui pela participação conosco. O Zé Horta também participou aqui com a gente. Obrigado. E você que está assistindo, não se esqueça de continuar conosco em nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Continue conosco acompanhando as notícias de Caratinga e região, prestigiando aqui também, professor Noé. A gente agradece a participação. Muito obrigado. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.